Salve, salve vascaínos! Vocês estão aqui no canal Vasco Mania, onde a gente se informa e bate aquele papo sobre o Vasco, né? Cara, eu tô aqui pensando como é que o Vasco faz isso. Isso só acontece com o Vasco. O jogo na mão, e o Vasco conseguiu botar duas vezes, dois gols na frente do outro time ontem. E duas vezes que botou na frente, consegue deixar o time empatar no finalzinho, toda vez no finalzinho. Vasco e Melgar, né? 3-3 ontem, um absurdo, um absurdo. Eu trouxe aqui agora para vocês aqui essa reportagem aqui, né? Esse repórter aqui do BTB Esporte, que ele fala aqui uma verdade aqui que eu quero passar para vocês. Olha só. As informações do legítimo clube do povo. Aqui, ainda tentando digerir o que o Carille pensou ali no final do jogo. Pessoal, deixa aí nos comentários se vocês acham que o treinador do Vasco, o Carille, ele vai conseguir se firmar no time do Vasco. Porque eu vou lhe falar, outro jogo que nem ontem, ele fica ruim a situação dele. Fica difícil. O Vasco, vários anos sem entrar numa competição internacional, quando tem a chance de entrar com o pé direito, aconteceu uma derrota. Ontem foi uma derrota. Esse empate foi com gosto de derrota. Sendo justo que o Vasco mereceu até perder. Ah, você é vascaíno? Não é? Pô, eu sou vascaíno. Mas o Vasco não jogou nada. Teve 2 chutes no gol, foi 2 gols. Entendeu? Teve a competência ontem lá numa noite inspirada do Felipe Coutinho, que fez um golaço, né? Logo com 2 minutos, 3 minutos de jogo. Depois deu uma assistência fenomenal para o Verratti. Foi 2 lances, 2 gols. Entendeu? Sendo que o Melgar, ele ainda perdeu um pênalti. E mesmo assim conseguiu reagir e buscar o empate, né? Teve 64 lançamentos na área do Vasco. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Cadê a marcação? Ninguém bota o pé não, é? 64 lançamentos na área do Vasco. Vamos lá, vamos ver aqui essa reportagem aqui. A gente consegue observar uma imagem com uma linha de 6 jogadores. O Vasco consegue abrir 2 gols de diferença e acaba recuando, né? Uma aula tática de como você não se comportar diante de um placar que você tem a vantagem. O Carille basicamente ali fez as suas características dentro do jogo, recuar o time, né? No momento em que o Vasco poderia ampliar o placar, tem a situação do rarefeito, tem a situação de ter 2.300 metros de altitude. A questão do Fábio Carille é que ontem ele recuou o time, mas não soube recuar, não soube em momento nenhum conseguir deixar um time compacto atrás. O Vasco tá sempre levando bola ali na área, sempre deixando o outro time fazer os lançamentos, né? Não tinha uma marcação forte, não tinha nada. O Vasco não jogou nada. Tirando algumas jogadas individuais que teve ontem, né? O Vasco foi bem inferior a outra equipe. Foi bem inferior. Bem, pessoal, vamos continuar aqui, né? Agora com mais um vídeo reagindo a um vídeo aqui mais técnico, né? Do Dieguinho, do canal Futebolaço. Bom, infelizmente o Vasco deixou escapar 2 pontos aí, um empate que, na letra fria, sem você analisar o contexto, é um ponto ganho, mas da forma como aconteceu, pelo resultado e o placar tá na mão, até os 35 minutos da segunda etapa, fica um gosto ruim e fica assim a decepção e o sentimento de que o Vasco perdeu 2 pontos e não ganhou 1 ponto. Esse é o sentimento, né? O sentimento que eu tenho aqui desde ontem foi que o Vasco perdeu 2 pontos.
né? Tinha 3 pontos na mão até os 35 do segundo tempo. Olha que absurdo, né? Você nos 35 do segundo tempo tá com 2 gols de vantagem. O outro time é um time também limitado, não é um time com grandes atletas também. Não é um time que tem, por exemplo, o Neymar, né? Um Neymar Júnior. Não tem um Hulk. É um time que de orçamento baixo, né? E você com 2 gols de vantagem aos 35 minutos do segundo tempo deixar virar, é um absurdo isso aí. Mas vamos lá, vamos aqui que eu... E isso é o sentimento de um torcedor, né, ou uma análise de quem estava com o jogo ganho. Mas se a gente analisar o jogo friamente e analisar o que aconteceu e esquecer a construção do placar, o Vasco não merecia ter ganho o jogo hoje. O Vasco hoje não fez um bom jogo e eu vou discorrer várias coisas para vocês aqui. Foi isso que eu falei, né? O Vasco não foi bem. Não foi bem. Na verdade, o Vasco era para ter sido derrotado nesse jogo, né? Só que o Vasco achou 2 gols ali, com o Felipe Coutinho e uma assistência dele pro Verratti, né? 2 gols ali que o Vasco achou. E qualquer outro time que tem um elenco que nem o elenco do Vasco, conseguiria pelo menos administrar, né, esses 2 gols de vantagem. Não passar um perrengue o jogo todinho que nem foi ontem. Galera, vamos agora aqui começar a nossa análise do jogo. O Carille repetiu a mesma formação que venceu bem o Santos por 2-1 em São Januário. Até aí, ok. O primeiro tempo, o Vasco tem a sorte ou o mérito de ter achado o gol muito cedo. Um golaço do Coutinho, uma bola que o Vasco vai tricotando pela esquerda ali, a bola acaba batendo na perna do zagueiro e vem no Coutinho. E aí o Coutinho, eu volto no comentário que eu fiz contra o Santos, teve uma galera reclamando, pô, o Coutinho não decide, o Coutinho participou nem tanto de jogadas perigosas, tá abaixo. E o meu comentário eu levei para outra linha. Eu falei, ó, o Coutinho tá me chamando a atenção a parte física. Eu senti um Coutinho mais forte, um Coutinho com mais mobilidade. E naturalmente, a partir do momento que ele melhora fisicamente, a técnica acompanha. Ele não conseguiu ser decisivo e fazer o desequilíbrio na partida contra o Santos, mas você vê que o meu comentário fazia sentido. E hoje, você pega as participações aí, ele foi o craque do Vasco na partida. Na verdade, ele foi o craque do jogo, né? Se for colocar minha opinião, é que desde a chegada dele, né, do Felipe Coutinho, esse foi o melhor jogo que ele fez. O melhor jogo, ele tava em todos os lances, né, ali no meio de campo. Quando ele pegar na bola, ele não pipocava. Pegar na bola, ia pra cima, né? E assim, ele jogou como se estivesse ontem no auge dele. Por que eu digo isso? Porque apesar do time não estar bem, ele está bem, entendeu? Porque é como eu sempre digo, quando o jogador ele é diferenciado, mesmo com a equipe ruim, ele fica acima dos outros, né? Ele mostra que tem como vencer, né? Ele leva o time para frente, às vezes até mesmo com o time ruim, entendeu? Então foi isso que aconteceu ontem. O time não estava bem, mas o Felipe Coutinho estava muito bem ontem e, consequentemente, ele também ajudou o Verratti a ficar bem também, né? Porque depois de um passe daquele que ele deu de 3 dedos, né? No pé do Verratti, que o Verratti fez o primeiro gol, consequentemente, por ter feito o primeiro gol 2-0, né? O Verratti também se anima no jogo, entendeu? Então, assim, teve uma autoestima. É isso que um jogador bom faz. Ele mesmo quando o time tá ruim, ele consegue elevar a confiança do time, e foi isso que ele fez ontem. Melhor fisicamente, e por estar melhor fisicamente ele consegue render mais. O gol que ele faz, muita gente vai se apegar à questão aí, pô, que golaço, que chapada, mas ali tem muita nuance física. A bola vem, primeiro que para você arrastar,
você só arrasta se você sentir que você tem condição de sustentar essa bola com força e velocidade. Se você acha que você não vai conseguir arrastar, o marcador vai chegar, você normalmente tenta o passe ou se livra logo da bola. Verdade. Quando a bola vem, o primeiro movimento dele é de fazer o gato, de fazer o balanço aqui no adversário, confiando que essa bola ia girar, que essa bola ia passar, ele ia girar e arrastar na força. E ele fez isso. E aí aquela jogada clássica dele, domina, vem trazendo pra dentro, abrindo ângulo, chapada na gaveta, um golaço, um gol antológico, um gol com a assinatura que o planeta Terra conhece do Philippe Coutinho, terceiro jogador mais caro da história do futebol mundial, atrás apenas aí do Neymar e do Mbappé. Tá bom? Então, esse aqui é o primeiro comentário. E o Coutinho tava bem, cara. Tava bem, mas eu não quero falar do Coutinho aqui, eu quero falar do time do Vasco. O Vasco acha esse gol com 2, 3 minutos e o Vasco depois foi amassado pela equipe do Melgar. E vamos à nossa prancheta aqui. O Vasco teve muita dificuldade, mas muita dificuldade de marcar o lado do campo. Já expliquei para vocês algumas vezes que o Carille, normalmente, quando ele não tem a bola, ele marca no 4-4-2. Esquece o número dos jogadores aqui, só pra gente entender. Normalmente, quando dá tempo do time recompor, né, direitinho, a transição ofensiva do time adversário foi lenta, ele consegue fechar as duas linhas de 4 e ter o Coutinho e o Verratti lá na frente. Sendo que o Vasco tinha um problema muito grande hoje, quando ele tinha a bola, eu vou explicar pra vocês. Hoje, o Carille tentou construir dessa maneira aqui, ó. E o time do Vasco estava super espaçado. E quando você perdia a bola, era um desespero. Ele tentou fazer uma saída hoje num 3-3-4. Ele abriu o Hugo Moura aqui na esquerda. O Maurício Lemos era o homem do centro e o João Vitor era o homem da direita. O Piton e o Paulo Henrique, eles ficavam já lá na linha do meio de campo. A prancheta aqui passa a impressão de que não é tão longe. Mas, cara, isso aqui se tratando de um campo de futebol, a distância da primeira linha dele para a segunda era muito grande. E aí você tinha jogadores do Melgar aqui, e aí o que acontecia? O Vasco, ele tentava um passe longo para tentar achar ou o Piton e o Paulo Henrique pelos lados, ou o Paulinho aqui por dentro. Só quando, às vezes, o Vasco sustentava a bola chegar nessa segunda linha e o Paulinho girar de frente, ou o Piton ou o PH, é que o Vasco entrava numa condição melhor desse homem da segunda linha aqui ter à frente 4 opções de passe. Os 2 pontos espetados, o Garré, o Nuno e o Coutinho Verratti por dentro. Sendo que isso aqui na prática não aconteceu. Na maioria das vezes, o Vasco tentava sair jogando com esses 3 aqui e quando a bola chegava nessa segunda linha, a gente perdia. Ou essa tentativa de passe aqui era interceptado e a bola entrava com muita facilidade. E aí a hora do Vasco fazer aí, né, o desmonta e monta, e esse 3-3-4 para atacar, virar um 4-4-2 sem bola que o time faz. Aí olha a meleca. Aí o que você tinha que fazer aqui? O Piton desce uma casa aqui, o Garré, o Nuno que tá lá, em nome de Jesus Cristo, longe pra caramba, ele tinha que fazer isso aqui. O Hugo Moura dá um salto pra dentro, o Paulinho desce, o PH baixa e entra aqui. O Garré tava lá embaixo, tinha que vir aqui pra fechar. Outra observação, né? O Garré não jogou nada ontem. Nada. Dava pra ter tirado ele, né? E ter colocado o Ryan, por exemplo. Essa linha, e o Verratti e o Coutinho só desciam pelo centro. Então o Vasco toda hora tomava essa transição aqui. Ou até mesmo, né? Ter tirado ele antes e ter colocado também o Adson. O Adson entrou já no segundo tempo, mas o Garré não fez nada no primeiro tempo. Nada. E era um desespero. Os momentos que o Melgar não conseguiu levar perigo ao Vasco, ou o Vasco sofreu menos, era quando o Vasco estava montadinho aqui nessas 2 linhas de 4 e eles tinham um pouco mais de dificuldade. O Vasco está com um problema muito grande, mas muito grande nessa temporada, é com os seus jogadores de beirada fazerem uma boa proteção e uma boa marcação. Inclusive, teve gente que achou que era pegação de pé quando eu fiquei falando do Lloyd,
Pô, cara, o Lodge defensivamente foi uma tragédia. Pô, o cara não corre pra trás, marca frouxo, é descompromissado com linha, volta devagar. E aí, pra vocês não acharem... Aliás, vocês não tem que... Eu não tô preocupado com o que vocês estão achando, não. Pra provar pra vocês, ou pra manter uma coerência, as reclamações que eu fiz do Lodge nos jogos contra o Flamengo, hoje, cabe muito ao Garré, que fez um jogo ridículo, horroroso. A partida defensiva do Garré hoje foi patética, foi piada. O Vasco era uma mãe pelo lado ali. O próprio Paulo Henrique, que é um jogador muito bom defensivamente, ele sofreu muito, cara, porque ele não tinha companhia. O Garré fez um jogo horroroso defensivamente e você tem um fator altitude também. Então o Paulo Henrique sofreu muito no jogo de hoje. E aí o que aconteceu? O Paulo Henrique não foi bem hoje também, né? Não jogou bem. Tanto é que ele fez um pênalti ontem infantil. Aquele pênalti que ele fez ontem, deixando o pé ali, foi muito infantil. Não teve nem o que reclamar. O time do Vasco nem reclamou porque foi infantil. E pênalti mesmo. Acontecia. O Nuno, a gasolina dele, cara, acabou com 25 minutos. Direto acontecia isso aqui, ó. Vasco tá no ataque, né? Pá, perdeu a bola. O Nuno voltava assim, ó. Devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Aí tinha hora que o adversário fazia isso aqui, ó. Deixa eu pegar 2 bonequinhos vermelhos. O 11 é o Nuno, tá? Melgar roubou a bola, de vermelho aqui. Aí, o que os caras faziam? Ó, o 4 toca a bola no 6, o Garré, o Nuno tentava entrar, o passe passava. Quando essa bola passava numa tabela aqui, o Garré largava. Garré não, cara, o Nuno largava. Aí os caras vinham com essa bola aqui, ó. E o Vasco tomou muito sufoco aonde? Bola nas costas do Garré, caramba, do Nuno. E aí acontecia o quê? Essa virada de bola pro outro lado. O Garré, agora sim, o Garré marcava mal, não ajudava o PH e esses cruzamentos eram um desespero. Então assim, a partida do Vasco defensivamente foi horrível. E aí, de novo, quem tá com a impressão do, pô, 3-1, o jogo tava ganho, e tava ganho mesmo, você analisa o jogo friamente, pelo que foi, esquece o placar, o Vasco não merecia ter ganho o jogo de hoje, cara, o Vasco jogou mal. Vamos lembrar aqui como é que foi construído o placar? O Vasco faz um golaço com o Coutinho com 3 minutos, mérito dele, golaço, gol individual, não tem muito coletivo naquele gol ali, beleza? O Martínez, num contra-ataque, obriga ali o Léo Jardim a fazer uma defesa. Importante. Com 10 minutos, o Lemos salva uma bola em cima. Vem um cruzamento da esquerda para a direita, ninguém acompanha. O cara balança, corta, chuta. Ia ser gol. O Maurício Lemos salva essa bola em cima da linha. Com 22 minutos, o PH faz um pênalti infantil. Ele toma o corte e aí, em vez dele deixar o cara passar, porque ele não tá vendo, tem bastante jogadores dentro da área. Ele arrisca, vou tentar esticar o pé para ver se eu tomo. Fez um pênalti idiota. O cara viu o pezão dele esticado, o cara deu a passada, deixou bater e foi justamente pênalti mesmo. Pênalti. Pra nossa sorte, o tal do Martínez chutou o pênalti para fora. Chutou para fora. E o Vasco estava sendo amassado ali. E aí o Vasco consegue, com 31 minutos, 2-0. De novo, uma jogada linda do Felipe Coutinho. Quem começa a construir essa jogada é o Paulinho. A bola vem na direita, dando o Paulinho no centro, volta. O Paulinho abre essa bola na esquerda. Tem uma tentativa de cruzamento, a zaga espirra, vem no Coutinho. Aí você vê, de novo, a questão da confiança, do cara estar mais inteiro fisicamente. E futebol depende muito da confiança. Ele fez um golaço, ele domina a bola e ele respira. Ele domina, finge que vai pra lá, vem pra cá. E ele tem uma leitura muito boa. Ele vê o Verratti atacando o segundo pau e com vários jogadores à frente dele. O que ele faz? Ele mete uma bola de 3 dedos, fazendo uma parábola e cortando a defesa para chegar no segundo pau. O Verratti ataca a bola, chega batendo 2-0. E Se o que o Coutinho fez ontem fosse o Neymar, por exemplo, cara, ia repercutir no mundo inteiro. Entendeu? O Al Hilal, os times lá da Arábia, Japão, China, tudo ia falar. Tudo ia falar do jogaço do Neymar, entendeu?
como foi Felipe Coutinho, que é também conhecido no mundo todo, mas não tem a repercussão que o Neymar. Deve chegar até a Europa ainda. O placar a essa altura era mentiroso. O Vasco não jogava bem, o Vasco estava tomando um amasso, o Vasco acha um gol muito cedo e o Vasco consegue, numa jogada genial de novo, num jogador extra-série, que hoje fez uma partida de Felipe Coutinho, do que eu cobro dele. Hoje eu vi o Coutinho que eu espero. Cara decisivo, chamou a responsabilidade e fez a diferença. Hoje o Felipe Coutinho ele fez um jogo vamos dizer, tem um jogador de 3 milhões, né? Não é nem de 1,5 milhão, entendeu? Que ultimamente ele não tava fazendo um jogo nem de meio milhão. Hoje ele fez um jogo de um jogador de 3 milhões. Tá? E aí o Vasco faz o gol, mas o placar era mentiroso. Se acaba o primeiro tempo 2-0 ou 2-1 como acabou, não condiz com o que foi a primeira etapa. O Vasco vai e toma um gol de cabeça numa jogada idiota. De novo, escanteio pros caras, escanteio curto, bola vem para trás, entra o cruzamento, aí os jogadores do Vasco ficam olhando a bola, o cara ataca, pimba, cabeça, bola no fundo do barbante, gol dos caras. O Vasco tomou hoje 3 gols de cabeça, tá? E o Melgar, ele já imaginava, acredito eu, que o Vasco, é um time brasileiro, altitude. Os caras vão apelar. Os caras cruzaram quase 70 bolas na área do Vasco. Foram 67 cruzamentos mais ou menos. E o gol do Gregório sai com 39 minutos. Acaba o primeiro tempo. E ainda bem que eu não era o treinador hoje, porque eu teria talvez prejudicado a equipe. Com o que eu vi, principalmente do meio pro final, no intervalo, o Diego teria tirado o Garré e o Nuno junto. O Garré fez um jogo ridículo e o Nuno largou, irmão. E eu acredito que não é que ele largou porque ele é descompromissado. Eu acho que ele morreu. É um cara europeu, não posso estar falando besteira aqui, não sou expert em geografia, mas não sei nem se tem altitude na Europa, e ainda que tenha, eu acredito que os jogadores europeus de grandes ligas não estão acostumados a jogar em altitude. E isso aconteceu hoje. Então uns vão sentir mais, outros menos. O Verratti é um cara muito fora da curva fisicamente. Você vê ele, mesmo com seus 37 anos de idade, o cara corre o campo todo e parece que não tá nem sentindo a altitude. Já o Garré, caramba, deve estar falando mal de mim aí, não é possível. Já o Nuno não, o Nuno sentiu muito. E visivelmente o problema dele era físico. Chegou uma hora que ele morreu, ele não aguentava, ele voltava andando no trotezinho aqui. Então, como a gasolina dele foi embora, eu teria sacado. O Garré foi muito acertado, o cara, ele ter tirado, mas pelo que eu vi defensivamente e fisicamente do Nuno no final do primeiro tempo, eu teria tirado. O cara, ele fez diferente. Ele tirou o Garré, que foi uma unanimidade. Todo mundo viu que tava feio o negócio ali. E aí, o que ele faz? As 2 primeiras substituições, ele tira o Paulinho, bota o Jair, o Paulinho fez de novo um jogo abaixo, já tinha cartão amarelo, você vai ter que combater, o adversário vai vir para dentro de você, ele botou o Jair. Não entendi a entrada do Jair ao invés do Tietê. Tá meio estranho essa hierarquia do Carille. No jogo contra a equipe do Santos, o Paulinho começa jogando quando o Carille... A diferença aí foi que o Jair, ele é mais defensivo, né? O Tietê, ele já é mais ofensivo. E o treinador queria retrancar. Simples. Queria retrancar. Ele vai trocar, ele tira o Paulinho e bota o Tietê. O Tietê era o titular da equipe. Ele saiu por uma contusão depois de ter feito a melhor partida dele com a camisa do Vasco contra o Botafogo. Voltou de lesão, tá no banco, ok, beleza. Mas ele volta contra o Santos como a primeira opção dos volantes no banco. Aí chega o jogo de hoje, quando ele tira o Paulinho, ele bota o Jair. O Jair que já entrou no finalzinho lá do jogo contra o Santos. Aí eu fico confuso. Tem hierarquia? Não tem? Dependendo do jogo, ele acha que o Tietê tem mais volume, tem mais dinâmica. O Jair é um cara mais de segurar a bola, reter a bola, bola longa, apesar de ser um pouco mais lento. Não sei se a ideia dele era ter mais a bola, alguém que pensa e trabalha um pouco mais, ao invés de um cara mais corredor, porque o Paulinho já tinha essa característica de mais dinâmica e não estava dando tanto certo e o Paulinho saiu no intervalo. É uma opção. E a outra substituição dele é tirar o Garré e botar o Ryan. Aí tudo bem, ponta por ponta, beleza.
Sendo que eu venho falando isso já há um tempo, eu não gosto do Ryan jogando de beirada. O Vasco vai perder o Ryan no meio do ano, provavelmente, vendido. Porém, o Vasco não vai ter visto o maior potencial do Ryan. A gente talvez vai ver esse moleque estourando e brilhando fora como centroavante. A gente tinha um problema muito grande hoje, que era os caras atacando e sufocando a gente pelas laterais do campo e abusando de jogar bola aérea. O Garré, mal. Você tira o Garré e bota o Ryan. Você continua com um problema no sistema defensivo e com alguém para auxiliar o PH pelas pontas. Mas beleza. O segundo tempo, ele aparece de maneira diferente. Apesar de ter a similaridade do Vasco fazer um gol cedo de novo, né? Mérito do Nuno. O Nuno rouba a bola ali do defensor do Melgar, dá um passe pro Coutinho, um Coutinho muito inteligente, já dá um tapa meio de primeira no espaço vazio ali. O Nuno deu aquela descansada no intervalo, né? Gastou ali, recuperou um pouco da gasolina, consegue sprintar, chega na bola, o Coutinho vem arrastando para dar opção pro passe na linha de fundo e o Nuno vê que o Verratti está acompanhando. E aí ele toma a melhor decisão, acha o passe para a direita pro Verratti que vem atacando. O Verratti dá uma cagada monumental, porque a bola vem, para ele dominar para frente com a bola colada no pé, já que ele é muito lento, ou dominar essa bola para a direita. Ele toma a pior decisão possível. Quando o passe vem, que ele podia até chegar batendo de primeira, ele domina a bola para a esquerda. Ele joga a bola para cima do adversário. E aí ele é lento e a matada dele, a bola, ainda que abrisse um pouquinho para a esquerda, ela abriu muito. E aí o que aconteceu? Ele teve que disputar na corrida. Ele perde na corrida. E a cagada dele é que o zagueiro, na hora que ganha dele na corrida, ele já no chão, o zagueiro chuta a bola pra tirar a bola, bate nele e vai no cantinho, bicho. Que o cara vai chutar, o Verratti se atira, né? Porque a bola tá passando, ele vai tentar finalizar de carrinho, ele se atira na bola. O zagueiro é mais rápido, consegue chegar primeiro, o zagueiro chuta, a bola pega na canela dele e cai no gol. É gol do Verratti de todas as formas, mas ele contou com uma bela dose de sorte, porque ele ia tomando a decisão errada. Aqui onde a gente mora aqui, né, em Alagoas, a gente chama isso aí de uma verdadeira de um verdadeiro cocô, entendeu? Com a outra palavra mais forte mesmo, entendeu? Ele saiu todo borrado ali, ele. Eita, velho, é artilheiro mesmo, cara. E se ele perde esse gol, ele ia tomar uma cornetada enorme, tá? O Vasco acha um contra-ataque numa arrancada do PH que ele isola e acabou. O jogo do Vasco foi isso. O Melgar não conseguia criar muito, o time tava com dificuldade de construir, o Vasco meio que se assentava na partida. Justamente, nessa parte aí que eu queria chegar. Teve uma hora aí, depois desse terceiro gol, que o Vasco todinho ficou recuado. Recuou tudo. Aí o Melgar começava a ir pro ataque, jogava a bola na área, a bola voltava, não tinha nenhum jogador do Vasco pra pegar. Aí de novo o Melgar ia, jogava na área, o Vasco tirava, voltava no meio de campo a bola, não tinha nenhum jogador do Vasco. Ficou tudinho ali recuado, não ficou um na frente. Não ficou um na frente. Esse foi o erro do Vasco. Aí a bola era só Melgar, pronto. Resumindo, foi isso. Foi isso que aconteceu. Parece que a coisa ia tranquila. E aí o Carille começa a mexer. Aos 24, ele tira o Coutinho e bota o Tietê. Eu não condeno o Carille tirar o Tietê. Tirar o Coutinho. O Coutinho é um jogador já de uma idade já intermediária, não é avançadona igual é o Verratti, mas ele também não é nenhum garoto, a gente sabe que ele tem problemas físicos, tá? Então não vejo problema algum ele ter tirado o Coutinho com 24 minutos. Sendo que a gente tem que debater aqui a opção dele. Pô, beleza, até porque o Coutinho todo jogo sai com essa minutagem. Normalmente quem entra no lugar do Coutinho é o Payet. E hoje o Payet não sai do banco. E por que ele não sai do banco? A comissão técnica entendeu que o Payet não tinha condição física de jogar num jogo com 2.300 metros de altitude.
um segundo tempo onde o adversário ia vir um pouco mais para dentro da gente? Eu não sei. Eu não vi a entrevista coletiva ainda, não sei se isso foi perguntado. Por que ele não colocou o Payet no lugar do Coutinho para manter a característica e botou o Tietê? Mas de todas as formas, não é uma substituição até aqui ruim. Ele manteve a mesma formação, ele continuava com bola no 4-2-3-1 e se defendendo no 4-4-2. A diferença é que em vez do Coutinho ser esse armador, esse cara para encostar com o Verratti, era o Tietê. Então até aqui, ok, eu entendo. Pô, o Tietê é um cara que trata bem a bola, é mais dinâmico, beleza. O Payet de repente não vai aguentar a pressão de jogar na altitude. Ok, debati aqui porque foi uma substituição diferente, mas dá para entender. O problema é o que ele faz daí para frente. E até aqui, a equipe do Melgar não trazia perigo. O Osman cabeceia uma bola com 10 minutos no escanteio batido. Seu Lucas Piton é horroroso no jogo aéreo. O que o Vasco já tomou de gol de jogador subindo em cima do Piton para cabecear, não tá no gibi. O Orzan era para ter feito já um gol com 10 minutos. Ele rouba o tempo de bola do Piton, cabeceia para fora. Com 15, o Orzan chuta uma bola cruzada, o Léo Jardim faz uma grande defesa. E aí o jogo entra num limbo. Dos 15 até os 36, que é quando sai o gol, o jogo tava morto. É morto com farofa. Juro pra vocês por tudo que é mais sagrado. Eu tava com o celular na mão, eu ia comentar no grupo de membros. Galera, acabou o jogo. Eu já tava pensando no jogo do Corinthians. Falei, caraca, 2 vitórias seguidas, estreia com o pé direito na Sul-Americana. A gente vai pra Itaquera, vai pra buscar um pontinho, vai que emenda mais uma vitória, pronto. Galera vai à loucura, 3 vitórias seguidas. O Corinthians tava tomando um pau em casa agora aí, perdeu o Garro, o Hugo Souza, de repente tá naquela ressaca do título estadual, né? Deve ter feito uma festa danada. De repente a gente conseguiu uma gracinha lá, se pá, até uma vitória contra o Corinthians. Falei, irmão, lua de mel. Começa a engatar 3 vitórias. Eu já tava com a cabeça longe. Eu já tava fazendo conta pra frente porque o jogo tava ganho. E aí ele tira o Nuno, ok também, o Nuno morreu. Eu tinha tirado talvez até já no intervalo e bota o Adson. Tudo bem. Sendo que, o que acontece? Com 36, de novo, vem essa bola alçada na área, gol dos caras de cabeça. 3-2. Falei, putz, velho, o jogo tava ganho, agora a gente tem emoção. A gente tem emoção. O juiz deu 6 minutos de acréscimo, ali eram 36. 36, 45 com 6, 51. A gente tinha ali 36 para 51, a gente tinha mais ou menos 15 minutos ali de jogo ainda. Pô, cara, sustentar uma pressãozinha de 15 minutos aqui dá? Até dá. Vamos. Mas o que o cara ele me faz? Após tomar o 3-2, ele tira o Verratti e bota o Lucas Oliveira. E aí que eu preciso fazer uma pausa que já ia passando batido. O Carille tem que ser criticado. A derrota do Vasco tá também muito na conta dele pela decisão dele de recuar a equipe demasiadamente. Porém, dá a César o que é de César e o certo é o certo, errado é errado, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O segundo gol do Melgar é sacanagem. O segundo gol do Melgar é sacanagem. A bola é alçada, um chuveirão lá da intermediária, bola que vem saindo do primeiro pro segundo pau. A bola é toda do Maurício Lemos, e o Maurício Lemos foi muito bem hoje, defensivamente. No jogo aéreo, então, o Piara fez um bom jogo. O Maurício Lemos é empurrado. Ele nem disputa a bola. A bola vem... Justamente, esse daí. Ele foi empurrado, aí saiu do lance todinho, e o cara fez o gol. Simplesmente assim. Ele foi empurrado, o juiz não quis nem saber. Disse, eu tô dando gol e pronto. Ele tá olhando pra bola, ele vai subir pra cabecear, o cara empurra ele, tira ele da jogada e cabeceia pra fazer o gol. E cadê o VAR? Eu quero saber, eu quero que o Vasco cobre explicações da Conmebol do áudio da cabine do VAR, o que eles conversaram. Porque foi muita falta
no Maurício Lemos. O cara empurra ele, desloca ele, tira o tempo dele de bola. O gol do Melgar foi falta, foi irregular. E aí os jogadores do Vasco reclamam daqui, fazem ali a rodinha e tal. Não sei se os caras queriam dar emoção, achando que time brasileiro tem mais dinheiro e que se vire, que tem que ganhar do árbitro, do time, dos cacete a quatro. Que se dane, irmão. É o Brasil, é o Vasco. Os caras têm dinheiro, os peruanos são duros. Deixa eles se virar pra ganhar aí. Dá o gol aí, vamos dar emoção no jogo. Sendo que quando esse gol sai aos 36 minutos, o jogo vira um pandemônio. O Melgar tava morto, tá jogando nada. Começou a voar no jogo. Tava vendo o jogo quase como um telespectador. E aí o Carille me tem a seguinte genialidade de, cara, tomei um gol agora, eu tô a um gol de tomar o empate, 2 de tomar a virada, na casa dos caras. Porra, os caras fazem um 3-2 acabando o jogo. Irmão, qualquer time no mundo, seja o Barcelona ou o Ibis, o time vai ganhar confiança, a torcida vai inflamar, vambora, e o emocional do adversário vai de ralo. E aí o treinador do Vasco faz o quê? Pô, os caras estão cruzando 60 e cacetar a bola na minha área. Eu vou tirar meu atacante e vou empurrar mais um zagueiro. Carille, a cabeçada do adversário é a consequência do cruzamento, dos caras estarem conseguindo fazer a jogada na lateral. Ao invés de você tentar montar um mecanismo para evitar o cruzamento dos caras, não. Você, vou deixar mais fácil para vocês cruzar, tá? Sendo que eu vou tentar me defender melhor dentro da área. Meu Deus, cara, ele fez isso. Em vez dele povoar o meio para tentar brigar, ficar com a bola ou fazer falta, que seja ali, povoar o meio de campo para dificultar os caras trabalharem a bola, até chegar ao ponto de algum jogador chegar pelo lado do campo e tentar essa bola na área, não. Ele tira mais um homem do meio para frente, empurra o Vasco por uma linha de 5 atrás, ficou praticamente no 5-4 e deixa os caras cruzar. Aí eu tenho o Tietê passou a jogar de ponta, o Adson ficou na função que fazia o Coutinho por dentro, e aí o Ryan do outro lado. O Tietê ainda é um cara que combate mais um pouquinho. O Ryan é gato mole, eu já falei 1 milhão de vezes que eu detesto o Ryan jogando de ponta. As laterais do Vasco ficaram frágeis, por dentro se abriu o time, e meu irmão, bola na área e seja o que Deus quiser. Bola na área, e aí começa. Um time que estava morto, faz um gol com 36. O Guzmão obriga o Léo Jardim a fazer uma grande defesa num chute dentro da área, que carambola, o passe é rolado. Ele chuta, o Léo Jardim cata com 44 de fora. O Guzmão de novo dá uma pedrada do Léo Jardim, espalma pro lado. E aos 45 minutos, de novo, uma bola cruzada no Piton. O Piton nem sobe. O cara tem 1,74 m no segundo pau, sobe ali por cima do Piton, cabeceia, o Léo Jardim ainda abre o braço e não consegue chegar 3-3. Então, de novo, analisando a construção do placar, 3-1 até os 35 do segundo tempo, é um gosto amargo de merda, tá? O Vasco estava com o jogo ganho, com as decisões do Carille, com o erro da arbitragem, que eu não vou deixar de pontuar isso aqui, o Vasco acaba cedendo o empate. Porém, se você desconsidera que estava 3-1 e que os caras estavam mortos até boa parte do segundo tempo, diferente do primeiro que a gente tomou um amasso, se você analisa o jogo inteiro, o Vasco sair do Peru com esse 1 ponto ainda foi muito porque o Vasco apresentou. O Vasco fez os seus gols num erro idiota dos caras. Pareceu um pouco a diferença que o lance do gol que o Vasco tomou do Santos na Vila Belmiro foi um erro de passe. Hoje não. Os caras moscaram e o Nuno roubou a bola lá em cima lá e gerou um 3-2 e a gente fez o gol. Um gol de raríssima felicidade do Coutinho, numa bola espirrada que ele arrasta e faz o gol, e um outro coelho puxado da cartola de um 3-dedo dele. Os caras tiveram o Maurício Lemos tirando bola em cima da linha, chutaram um pênalti para fora, o Léo Jardim fez pelo menos 2 grandes defesas, o Melgar teve mais volume e sufocou mais o Vasco. Se tinha que ter um vencedor hoje por volume, era o Melgar. Se tinha que ter um vencedor hoje, por eficiência, construção de placar e até a altura do jogo e pela cabacice, era o Vasco. E mistura aí a cabacice do Vasco
com a construção que o Vasco conseguiu abrir um pouco mais para frente, o placar de 3-3 amenizou até o que foi a moral do jogo, porque o Melgar não fez uma partida para perder pro Vasco hoje, tá? É uma merda esse ponto aí da forma como foi. Saímos todos com o sentimento de que o Carille fez besteira. Era pra gente vir pro Rio de Janeiro com 3 pontos, mas friamente fazendo a planejada, começou o campeonato aqui e não jogamos ainda. Melgar, fora de casa, mano, vitória ou um pontinho. Tiver um pontinho aí, lindo. Melgar, Porto Cabedelo, Lanús e São Januário. 9 pontos. Tem que ganhar os 3 jogos. Ainda que o jogo do Lanús seja difícil, mas tem que ganhar, se pensar em classificação. Jogo contra o Lanús fora de casa. É um jogo para eu empatar, se perder, tá dentro do planejado. E o jogo da equipe do Puerto Cabedelo é jogo para tentar ganhar talvez um empatezinho. Na planejada, não é ruim esse ponto contra o Melgar. Agora, tu tá ganhando o jogo até os 35 do segundo tempo, com o adversário morto em campo. E Com 2 gols de diferença. É sacanagem. Então, escolha para que lado você quer levar. Pessoal, para o vídeo não ficar muito mais longo, né? Já tá um pouco grande o vídeo. Vou ficando por aqui, né? Deixa o comentário de vocês. Para mim foi uma derrota ontem. Esse jogo do Vasco ontem foi decepcionante ter perdido 2 pontos. Né? Que o Vasco perdeu 2 pontos. É importantíssimo. Às vezes você não passa de fase por causa de saldo de gol. Imagine por 2 pontos, né? Então assim, foi um absurdo. Mas que ainda dá para se recuperar, até mesmo porque foi um jogo fora de casa, em altitude, né? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal e aperta o sininho aí para poder, ativa o sininho para poder receber notificações dos vídeos do canal. Valeu, um abraço, fui.